Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e minutos após a live do trio acabar, nesta segunda-feira o Santos confirmou o que a Gabi trouxe em primeira mão durante o nosso programa. Pedro Caixinha não é mais técnico do Santos, foi demitido nesta segunda-feira e, resumindo, é de forma muito justa. Aqui vamos analisar o que levou a essa demissão, até com uma ótica diferente. O santista meio que sabe porque ele foi demitido. Talvez interesse até torcedores de outros clubes tentarem entender por que após apenas 3 meses e meio de trabalho, de temporada, Pedro Caixinha, mesmo com Neymar, mesmo com Neymar em seu elenco, foi demitido mesmo assim. Mas para quem tem dúvida, na minha visão, é justo sim, a demissão é justa. Falei até no pós-jogo da derrota contra o Fluminense que enxergava que esse era o destino dele, porque na minha concepção, para demitir um técnico, você tem que realmente não estar enxergando nenhuma evolução. Até citei isso no vídeo. Eu já defendi aqui técnico que tomou 5 gols, mais de uma vez. E eu falei, mas eu estou enxergando algo. E no caso do Caixinha, eu não consigo enxergar nada. Eu não sou fã dessa troca constante de treinadores. O Santos tem trocado técnicos a rodo. Menos no ano da Série B, inclusive, mesmo assim, o trabalho foi fraco. No ano do rebaixamento, vários técnicos, todos com trabalhos fracos. Mas é que aí que está a questão. O problema, na minha concepção, não é a troca. A troca é a consequência do erro. A análise do Santos vem sendo muito fraca há muitos anos. A escolha do próximo técnico, aquele que você já escolheu errado, costuma ser pior no Santos. O Santos faz escolhas muito ruins. Isso independe da direção. A direção atual fez uma escolha ruim ano passado, fez uma escolha ruim para esse ano. A diretoria anterior, eu não vou nem citar os nomes para a gente não ficar ainda mais triste, mas fez escolhas ruins em sequência. E a consequência dessas escolhas ruins sempre são as demissões em massa. O Santos deixa de ter Caixinha por causa disso. E porque caiu numa certa lábia do treinador, que realmente fala bonito, coloca na lousa alguns conceitos, mas na prática não entrega nada. É importante deixar claro a todos, não que eu acho que tem algum santista que ainda defendia o trabalho, pode defender a não demissão por isso, pela constante troca. Defender o trabalho é bem difícil, mas Caixinha não colocou em prática nada de positivo praticamente no Santos Futebol Clube e é isso que pontua essa demissão. Você precisa assumir o erro. Eu não sou a favor da troca constante, mas você precisa assumir o erro. Pedro Martins, que é o CEO, do Santos, chegou em sua coletiva de apresentação já anunciando o técnico que era uma escolha dele. E as informações são de que ele, hoje, foi quem avisou o Caixinha de que ele estava fora. Ele tomou essa decisão corroborada por outros dirigentes e também pelo presidente. Então, até não celebro, mas elogio essa postura de alguém que escolheu um cara e falou, realmente minha escolha não deu certo, o trabalho de Caixinha é muito ruim e eu acho que tem, não um time perfeito, não, em nenhum momento eu falei que o Santos ia brigar pelo título, sonhava com uma Libertadores ali no 6º, 7º, 8º lugar. O Santos está na zona de rebaixamento, jogou nada na semifinal contra o Paulista, do Paulista contra o Corinthians, e isso tem muito a ver com o trabalho do técnico. E tem um ponto, pensando com a cabeça da diretoria do Santos, que é o seguinte: o investimento para esse ano foi muito mais alto que em anos recentes. Eu não estou falando só de Neymar. Afinal de contas, o Santos não comprou o Neymar. O Neymar demanda salário, claro, mas para isso você tem parceiros, situações específicas em que ele ganha dinheiro, acordos. Mas o Santos fez investimentos altos em outras áreas, em outros jogadores. Pense no Roleiser, que o Caixinha não conseguiu fazer render até aqui, não achou nem a posição dele, honestamente, e que foi muito caro para o padrão Santos Futebol Clube. O Santos tem salários altos por aí. O Soteldo não ganha pouco, o Guilherme não ganha pouco, ninguém ganha pouco, eu posso citar qualquer jogador aqui. Então você faz investimentos e eles exigem na cabeça da diretoria resultados. Os resultados não vieram. E mais do que isso, o futebol. Às vezes o resultado não vem, mas o futebol está sendo demonstrado. Você pode perder de 1-0 por um acaso. O Santos perdeu para o Fluminense, que é o jogo que acaba como consequência vindo a demissão do Caixinha. Foi um gol acaso. Mas olha a diferença. Você olha o placar, 1-0, um gol de desvio. Você pode falar sem ver o jogo. Um gol de desvio, mas de repente o Santos criou várias chances e o Fluminense no contra-ataque acertou um gol de desvio.
Quando, na verdade, o Santos não criou nada, não jogou nada, o Fluminense achou um gol depois de pressionar, pressionar e pressionar. O placar não conta a história inteira. O modo em que o gol saiu não conta a história inteira. A história inteira, para quem viu o jogo, é: meu Deus do céu, o Santos não produz nada. Em algum momento o Fluminense vai fazer o gol. Um 0-0 heróico aqui. E o Santos não pode ter, com um investimento desse, um técnico que se contenta com 0-0 heróico. Faço aqui, claro, aquela lembrança, antes de continuar a análise do caixinha, que o copo térmico da Golcase você tem desconto e sai por menos de R$80. Sabe como? Usando o cupom 20Santos. Lá na Golcase. O QR Code está na tela. O link está na descrição. Você entra, vê este copo térmico e outros tantos modelos e outros produtos também que você pode utilizar o cupom 20Santos para ter desconto. O copo térmico que eu recomendo. É uma maravilha, eu tenho esse preto, eu tenho um branco. Também vai ter modelo listrado, enfim. Escolhe lá na Golcase, entrando no link na descrição ou no QR Code e usa o cupom EU20Santos para ter o seu desconto. Quais foram os pontos, na minha concepção, que fizeram caixinha cair? Para mim, eles são muito claros. Aquela conferida no microfone para ver se está com bateria. Está. Não consertou o problema na bola aérea. E eu sempre insisto aqui já há 3 meses. E fiz pergunta para ele ficou bravo. Inclusive, apesar de depois, em outra pergunta de outro jornalista, ter me dado razão. Ele chegou na sua coletiva de apresentação apontando que o problema do defensor brasileiro principal é ele olha para a bola e não para o atacante, na bola aérea. Quando você olha para a bola, o atacante está aqui, ele vai nas suas costas e faz o gol. Ele não consertou isso. O Santos, salvo engano, de 20 gols sofridos no ano, 13 são de bola aérea. É uma conta absurda, assim, é muito alto o volume de gols de bola aérea que o Santos tomou, o sofrimento que o Santos traz na bola aérea, porque não são só os gols, são bolas perigosas, são as grandes defesas do Brasão na temporada, tudo de bola aérea. Pensa naquela do Verratti contra o Vasco em São Januário. Não consertou, é uma falha grave. Ele não traz variações táticas, ele se prende num 4-3-3, o que até aí meio que tudo bem, desde que o time jogue. Mas é uma postura só. Menos contra o Fluminense, a gente já explica. Um volante, um ponta direita que cai para o meio, o meia que cai para a esquerda, mais o ponto esquerda. Mais o outro meia que cai para a esquerda, mas se chama Neymar, então ele tem liberdade. Ou Soteldo, que tem liberdade. Um centroavante. O lateral direito vira ponta, passando. O Santos só joga assim, o Sherman ou o Godoy subindo, o ponta que deveria estar aqui indo para o meio, embolando com esses 2 meias, o time vai sobrecarregando para a esquerda. Ele falou isso, ele usou a palavra, o time é sobrecarregado na esquerda, por opção dele. Quando isso não dá certo, basicamente em nenhum jogo, ele troca para um 4-2-4, tirando um jogador de meio, colocando mais um cara ao lado do Tiquinho, ou David Tassiano, enfim, dentro da área para ficar cruzando bola. Deu certo? Não, o Santos não conseguiu fazer nada no Brasileiro até aqui dessa maneira. Faltam variações. Ele não enxergou o time de outra maneira. E quando mudou, não saiu do 4-3-3. Mas quando mudou pelo menos o 3 do meio campo, ele botou 2 volantes, em péssima fase, para jogar com medo no Maracanã. E jogou com medo no Maracanã, até tomar o gol e perder o jogo no Maracanã. Faltaram variações táticas, faltaram ideias. E a ideia dele não foi colocada de bom modo, de boa maneira, em prática. Não funcionou, não deu certo. Se não dá certo, você precisa ter outras ideias. Na hora do aperto, é isso que eu ia falar, ele apelou não só para uma mudança extremamente defensiva, mas para jogadores mais velhos, experientes, que estão em uma fase. O Schmidt e o Pituca terem sido titulares no Maracanã e o Bom Tempo, melhor jogador de linha do Santos da temporada, reserva, é absurdo. A insistência no Guilherme, em péssima fase, é absurda. Ele demorou, por mais que tenha tirado em determinado momento, mas ele demorou a substituir o Basso. O João Basso foi titular até passar vergonha em Itaquera na primeira fase do Paulista. E é sempre o cara mais experiente. O Bom Tempo, puf, tirou do time. O Sherman, puf, tirou do time. Você pode até alegar que no caso do Sherman é justificável. O Bom Tempo não é. O Bom Tempo não é. Então na hora do apelo ele caiu na tradição de técnico, que é bota o mais velho em campo. Deu certo? Não. Substituições muito fracas. É um cara que troca muito mal. É um cara que não tem variação. A única variação é colocar um centroavante no lugar do meia, do volante, enfim, e jogar lá para a área. Troca muito mal. Não troca quem deveria sair. O Roleiser sai todo jogo. O Guilherme nunca sai. Nos 3 jogos do Brasileiro, o Roleiser em 2 saiu no intervalo. E saiu no outro. O Guilherme jogou os 90 minutos. Nos 3 jogos. Por quê? Produzindo o quê? Absolutamente nada. E outra, no desespero também contra o Fluminense, colocou um Soteldo lesionado em campo. O que aconteceu? Agravou a lesão. O Caixinha vai embora, a gente fica com o Soteldo lesionado por quanto tempo? Não sei. Olha só o legado dele, que legal. Aliás, legado de positivo 0, Não deixou nada, além da lábia do discurso bonito. E os 4 pilares, Ele que disse que tem 4 pilares para analisar futebol, para
colocar em prática o seu futebol com o seu elenco. Temos a bola, você ataca o gol. O Santos não ataca o gol. O Santos é um time modorrento. O Santos parou de jogar de forma vertical. Não é dinâmico, não é agressivo, não é proativo. O Santos tem volantes que tocam para o lado. O Santos não tem uma construção de jogada saindo lá de trás. O Santos depende muito do lateral direito avançar e conseguir acertar alguma coisa, ou joga de forma sobrecarregada com o Neymar, Soteldo, Guilherme, Tiquinho, todo mundo do lado esquerdo, o Escobar, rezando para acontecer alguma coisa. Perdemos a bola, atacamos a bola. O Santos não tem um pós-perda rápido. O Santos perde a bola, o Santos recua. O Santos não marca pressão. E aí passamos para o terceiro tópico, né, o pilar que ele fala. Não temos a bola, recuperamos a bola. Defendemos para frente, pressionando a saída rival. O Santos jogou 45 minutos na pressão no ano. Os primeiros 45 minutos contra o Mirassol. Depois não pressionou mais ninguém. Por quê? Por que abdicou desse sistema? Ah, porque a zaga é lenta. Não corrigiu a zaga. Tomou gol do Bahia há uma semana e um dia, há 8 dias exatamente. Tentou sair na pressão, tomou bola alta. Bola longa, perdão, nas costas da zaga. Ele não corrige um problema. Ele faz o time ter 2, né? É impressionante. Não consegue marcar e não consegue marcar. Nem na frente, nem atrás. E o quarto pilar. Recuperamos a bola, atacamos o gol. Buscar o primeiro passe sempre para frente. E aí ele escala o Pituca, que não tem passe para frente. Ele não consegue passar para frente. O único cara que passa para frente na construção, como ele gosta de falar, né, na partida da defesa, é o Zé Ivaldo. Coitado, o zagueiro tem que achar o atacante lá na frente. Não à toa o Neymar fica voltando toda hora para buscar a bola. Enfim, um trabalho realmente muito ruim. O que o Santos faz agora? Por parte do torcedor, reza para esses dirigentes acertarem. O Lucas Mussetti publicou aqui no Twitter dele, até abro, o seguinte: o Santos ouviu notícias ruins nessa primeira busca para o novo técnico, que Dorival e Tite disseram que não querem assumir nenhum clube agora. O Luiz Castro avisou que não pretende voltar ao Brasil neste momento. São nomes interessantes. Eu não tenho absolutamente nada contra o Tite, apesar de entender que muita gente não gosta pelo sistema defensivo, né, ser predominante. Mas honestamente, gente, eu quero um time que vença. Eu não tenho um time que vença há anos. Se vai ser no estilo Tite, que seja. Mas você tem que enxergar, você tem que entrevistar o técnico e ver o que ele consegue tirar com esses jogadores. E também as peças que podem chegar, né? Porque precisa chegar peça na janela de meio do ano. Ele completa aqui que essas eram as 3 principais opções do Peixe, que pode insistir, mas imaginava respostas diferentes em busca de definição rápida. Sampaoli não empolga a direção, mas não está descartado e ele aceitaria o convite. Sampaoli é aquilo. É difícil ter uma opinião formada depois de trabalhos ruins. Ele foi muito mal na França, por exemplo. Você poderia sonhar, e é o que eu falo da torcida rezar, do encaixe. O Sampaoli, qual é o último grande trabalho dele no Santos? Qual é o último grande técnico que o Santos teve em termos de futebol ofensivo? O Sampaoli teve trabalho bom depois, não estou descartando quem levou o Santos para a final da Libertadores, por exemplo, não é isso. Mas de futebol ofensivo, talvez seja o sonho que esse se encaixe, mas aí é sonhar demais, eu não sei. Mas o Santos não pode fazer o que o Rueda fez em 2023. Parece óbvio, né, que é não contratar um técnico pior, mas eu digo no sentido de estudar o que se encaixa com o Neymar, o que se encaixa com o Roleiser, que técnico tem realmente, ouve o técnico. A gente tem Neymar, Roleiser, Soteldo, o que você faz com esses caras? Tem que ouvir e não contratar um cara sem saber o que ele vai fazer. O técnico não gosta disso. Então não contrata esse cara que não gosta de ser entrevistado. Tem que pesquisar, tem que conversar com esses caras e não só trazer um cara só. Faz aí o que você acha que tem que ser feito com esses caras. Não. O elenco tem situações específicas que o técnico precisa encaixar. E o Neymar precisa ser ouvido também. Não adianta nessa situação você trazer um cara que o Neymar não vai curtir, que não vai se sentir bem. Mas não, a gente depende. Depende. É o melhor jogador do time. A gente meio que depende, né? Abril de 2025 estamos meio perdidos de novo. É muito difícil. Tchau.